quem não me conhece, eu sou professora Marido Viges, e eu trabalho, como a Mara falou, 30 anos, ela falou assim, 30 anos na educação. Eu trabalho há 40 na educação especial. Então, o conhecimento que de 40 anos atrás, a ciência vai nos informando, a gente vai trazendo conhecimento e a gente não pode parar. Antigamente a gente ficava com o nosso curso de graduação, a gente buscava um conhecimento ali ou lá, mas hoje não. Hoje, todos os dias, nós temos que agregar novos conhecimentos. Principalmente nós que trabalhamos com crianças que são um desafio para nós. São crianças que têm alterações na sua comunicação, na sua interação. Essa criança tem alterações no seu comportamento. E eu vejo, muitas vezes, profissionais que, quando não sabem o que fazer, eles acabam perdidos. Eles até têm vontade, mas a falta de conhecimento, a falta de buscar conhecimento específico no atendimento daquela criança faz o sujeito se perder, né? Faz o sujeito se perder. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre os tratamentos, as intervenções desta criança. Então, bora lá, né? Bora lá aprender, porque nós precisamos. Então, qual é o nosso grande desafio? Cada vez mais, nos dias de hoje, no século XXI, nós estamos dia 5 de setembro de 2023. Eu falei 21, né? 23. Fazem 23 anos que nós estamos num século da contemporaneidade. Fazem 23 anos que nós estamos num século onde nós aprendemos muitas coisas. Mas nós estamos vendo cada vez mais crescer a importância de tratamento, de intervenções para atender uma criança dentro do transtorno do espectro autista. Nós vivenciamos todos os dias profissionais, famílias, pessoas que querem realmente fazer a diferença. Quanta necessidade tem a criança? Se eu for contar para vocês, hoje nós estamos numa terça-feira. Quantos detalhes de sexta até o dia de hoje? De sexta, eu passei sexta, sábado, segunda. Quantas crianças que me desafiam? Todos os dias uma criança me desafia. Por quê? Porque ela é única. Então, qual o atendimento? O que nós vamos fazer para atender essas crianças? Então, cada vez mais, nós temos que reconhecer a importância básica necessária de ter um tratamento, uma intervenção tão pontual para atender esta criança. Por quê? Porque ela é diferente. Ela é diferente na sua inteligência? Não. Ela tem uma inteligência preservada, a não ser que ela tenha uma comorbidade. Ela tem uma inteligência preservada. Só que ela não tem mecanismos de enfrentamento. O que significa mecanismos de enfrentamento, professora? Ela não sabe o que fazer diante, por exemplo, ela toma todos os dias água com um determinado copo, mas quebrou. Ela vai todos os dias no banheiro, faltou água. Então, são desafios que ela não sabe o que fazer. Por isso, nós, que somos pessoas típicas, não podemos deixar de buscar conhecimento para saber o que esta criança precisa. Ela precisa de intervenções da terapia ocupacional, que vai trabalhar atividades de vida diária. Ela precisa de intervenções de tratamento de fala para ensinar as pistas visuais para que ela possa falar. Ela vai realmente saber, nós vamos saber como atender aquele comportamento alterado devido à sua hipersensibilidade ou hipossensibilidade. Quantos detalhes! Cada mãe que conversa comigo, ela fala, Maria, cada dia é um momento novo. Por quê? Porque cada dia é um desafio. Cada dia essa mãe mata um leão. Por quê? Porque essa criança muitas vezes não sabe o que fazer. E não existe uma bula. Assim, ó, quando a criança chora, o que eu faço? Quando a criança deita no chão, o que eu faço? Quando a criança morde outra criança, o que eu faço? Não existe isso, mas existem princípios da ciência. Princípios. Esses princípios vão nos nortear. O princípio são ferramentas necessárias que a ciência nos mostra para a gente poder enfrentar essa criança, para saber o que fazer.
Então, alguns autores, pesquisadores afirmam que toda criança tem direito a um planejamento do tratamento que deve ser estruturado. Quem vai atender? Ah, mas essa criança mora lá numa cidade próxima que não tem nenhuma terapia, mas ela tem um professor e ela tem uma família. Quando nós achamos que está num lugar que não tem ninguém, mas ela tem um professor e uma família. Esse professor e esta família precisa de saber como atender esta criança. Ela não é uma criança típica, porque as crianças típicas nós atendemos todas da mesma forma. Por exemplo, vou cortar um bolo numa festa de aniversário, ok? Para todas eu posso cortar pedaços maiores, menores e distribuo para a criançada. Mas quando chega no meu neto, vocês sabem que eu tenho um neto autista. Quando chega na hora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher um prato, verificar se aquele bolo tem o mesmo sabor, o mesmo cheiro que ele gosta, para depois oferecer para ele. Porque senão, o que acontece? Ele é enjoado? Ele é mal educado? Não, ele não tem pistas de enfrentamento para comer aquele bolo. Então, tudo isso, toda criança precisa de um planejamento do tratamento, que este deve ser estruturado. Para quê? Para atender a necessidade. Então, aquele professor lá daquela cidade, que só tem o professor e a família, ele tem que saber como é que essa criança funciona. Primeiramente, nós temos que saber como que essa família enfrenta o diagnóstico. Como que essa família vai buscar atendimento? Nós sabemos que tem famílias que negam, nós sabemos que tem famílias que não se importam, nós sabemos que tem famílias que se importam tanto. Nós temos todo tipo de família, mas todas elas, independente da característica, se ela vai buscar conhecimento, se ela não vai, nós temos que acolher. Eu, como professora, eu, como terapeuta, se eu fosse médico, eu teria que acolher. Se eu fosse um enfermeiro, eu teria que acolher. Se eu fosse uma terapeuta ocupacional, eu teria que acolher. Não é o momento da gente questionar as famílias, é o momento da gente acolher. Acolher para quê? Para que ela possa entender, em primeiro lugar, que ela tem uma criança que é diferente na sua comunicação, que é diferente nas suas interações, que é diferente no seu comportamento. Enquanto isso, nós temos que acompanhar esta família. Eu falo que diante de quando se enfrenta um diagnóstico, que está na busca de um diagnóstico, precisa de alguém que acompanhe esta família. Precisa de alguém que acompanhe esta família. Por quê? Esta família precisa ser amparada. Então, mais algumas considerações que a gente não pode esquecer quando nós falamos de tratamento, de intervenções. Então, crianças pequenas, a prioridade deveria ser o quê? Então, toda criança pequena que foi diagnosticada como autista, qual deveria ser a prioridade? A prioridade, a necessidade ela deveria ter um atendimento educacional para atendimento das suas necessidades. Quais são as necessidades de uma criança TEA? Ela tem dificuldade na interação social. Ela se fecha ou ela fica agitada, porque se fechar também faz parte do espectro, mas também aquela que é hiperativa também faz parte do espectro. Então, é a interação social que ela não consegue. Ela não tem habilidades para enfrentar, por exemplo, um cheiro, habilidades para enfrentar crianças que gritam demais perto dela. Ela não tem habilidades sociais para enfrentar aquela professora que veio com brinco, com colar, que nem eu, com pulseira, com anel, com um monte de informação, porque cada criança é única. Não comparem uma criança autista com outra, não comparem uma família com a outra. Então, essa criança tem dificuldade na interação social, na linguagem, e ela precisa de alguém que saiba o que fazer nas interações sociais e na linguagem. Ela precisa de alguém, de uma escola,
que tenha uma educação especializada, que tenha e dê suporte para essa criança numa sala de recursos multifuncional. E ela também, esta família, precisa de suporte familiar. A família sabe o que acontece com essa criança? Ela sabe como funciona essa criança? Não sabe. E às vezes nós, de forma errônea, nós dizemos, é uma família que é mal educada, é uma família que não sabe o que fazer com a criança. Não sabe mesmo. Não sabe educar mesmo. Não sabe como trabalhar a linguagem mesmo. Então nós, naquela cidadezinha, vamos lá naquela cidadezinha, que só tem a escola, aquele professor e a família. Quem é que tem que buscar conhecimento? É o professor. Professora, a criança precisa de terapia ocupacional. A criança precisa de um fonoaudiólogo para trabalhar a terapia da fala. Ela precisa de um fisioterapeuta porque ela está andando muito diferente, mas ela só tem essa professora. Então, esta professora vai ser terapeuta? Não, ela será sempre professora, mas ela precisa de buscar informações para saber como atender as interações sociais, a linguagem, como trabalhar a educação especializada dessa criança, o que essa criança precisa. E precisa também dar suporte familiar. Ontem mesmo, eu atendi algumas famílias. E essas famílias, em todas, eu sentei durante mais de 2 horas, dando o quê? Suporte familiar. Professora, mas a senhora é professora. Eu sou professora. Por que eu estava dando suporte familiar? Porque eu identifiquei a criança, eu vi quais são as necessidades dessa criança. Qual a necessidade dessa criança tem? Um comportamento alterado que ela tinha. Então, era uma necessidade de melhora de comportamento. Ela não tinha habilidade da linguagem, então ela precisa de falar, eu preciso dar pistas visuais para ela falar. Então, são detalhes. Então, eu, como professora, preciso. E agora? E as crianças adolescentes? Será que é só as crianças que precisam que a gente olhe para elas? Nós estamos com adolescentes. Adolescentes, os alvos seriam os grupos de habilidades sociais, terapia ocupacional e que mais? E a sexualidade. Então, olha bem, nas crianças pequenas eu trabalho com a interação social, com a linguagem, trabalho na sala de aula fazendo pistas visuais, dou suporte familiar, mas e com os adolescentes? Que muitas vezes passou uma infância inteira, uma educação infantil todinha, o início do ensino fundamental todinho, e ninguém viu quem era essa criança. Ninguém observou que essa criança, ela tinha uma inteligência muito boa, mas ela não tinha habilidades sociais. Ela não sabia nem como trabalhar as suas habilidades básicas de ir ao banheiro, as habilidades de trabalhar na escolha de objetos para comer e na sua sexualidade. Então, olha bem, gente, quantos desafios nós temos. Então, vocês que estão nos ouvindo, agora nós estamos em quantas pessoas? Nós estamos em 3.400 pessoas. Nós temos aqui grupo de pais, nós temos aqui grupo de professores, nós temos terapeutas, nós temos profissionais que querem fazer a diferença. Nós estamos assim, falando de um tratamento, de uma intervenção, mas em lugares longínquos do Brasil, fora do país. Então, as crianças pequenas precisam desse atendimento educacional, os adolescentes precisam que nós trabalhemos as habilidades sociais, que a Delprete fala claramente, olha, essas crianças têm dificuldade nas suas habilidades sociais. E habilidades sociais não é eu com as pessoas somente, é como eu me visto, como eu transito de um restaurante para outro, como eu converso de um amigo para outro. E a parte de sexualidade, que ninguém se fala sobre isso. Tudo isso precisa de quê? De que a gente entenda, que a gente saiba o que fazer com essas crianças, ok? Por isso, hoje nós estamos alertando, mostrando a importância do conhecimento para vocês,
mas principalmente convidando cada uma de vocês. Quer dizer, vocês estão vendo o quanto que nós precisamos de especializações. E nós temos cursos de pós que vêm de encontro a essas necessidades, de como trabalhar com as crianças, de como trabalhar com os nossos adolescentes e de como trabalhar com os nossos adultos. Que muitas vezes eu vejo quantas vezes eu estou avaliando uma criança pequena e daí o pai fala, mas eu era igualzinho ela. Eu falo, pai, eu não dou laudo, eu levanto hipótese, mas se você está me falando isso, convém você rever. Quer dizer, ir em busca de quem é você. Daí o pai começa a perceber que quantas coisas que ele achava estranha nele, ele está vendo na criança. Ele pode auxiliar, mas ele só poderá auxiliar se tiver conhecimento. Então, olha bem, essas são algumas considerações. Vamos ver mais. Por que devemos realizar intervenções? Por que a criança precisa de profissionais? Por que o adolescente precisa de profissionais? E por que o adulto precisa de profissionais? Vocês viram que eu coloquei até em verde aí, né? Então, quando nós falamos no diagnóstico, nós temos 2 manuais. Nós temos o CID, que é o Código de Doenças Internacionais, e nós temos um manual, que é o DSM-5, que nós já estamos num texto revisado, né? Que mostra informações sobre quem é esta criança. Então, quem é que vai identificar? Mas olha bem, vamos voltar naquele município que tem um professor e a família. Quem é que vai ter que observar? Se essa criança tem algumas anormalidades, algumas diferenças no seu desenvolvimento, nas áreas nobres do seu desenvolvimento. Então, com um ano, ela teve um atraso motor, ou às vezes até ela andou mais rapidamente que as outras, mas aos 3 anos ela tem dificuldade da fala, ela tem dificuldade no comer, ela tem dificuldade de brincar. Tudo isso são áreas nobres do desenvolvimento. Isso quem fala sou eu, é a ciência. Então, nós vamos observar que aquela professora precisa de passar informações para quem? Para os pais. Ela não vai dar diagnóstico, mas ela vai dizer, olha, pai, o seu filho, no desenvolvimento infantil dele, ele tem alguns detalhes no seu desenvolvimento que são diferentes. Então, aquela professora, lá naquele município, pode fazer a matrícula no curso de pós. Por quê? Porque nós precisamos disso. Às vezes, aquela professora é a única pessoa que tem conhecimento e as famílias aguardam este conhecimento. Os pais também, a gente precisa tomar muito cuidado, porque os pais também estão buscando conhecimento. Então, vamos lá? Então, nós podemos realizar intervenções quando nós observamos, através desses 2 manuais. Um é um Código de Doenças Internacionais e o outro é um manual que vai mostrar para nós quem é esta criança, até aos 36 meses de idade. E que essas crianças têm anormalidades, diferenças no seu desenvolvimento. Na área motora, na área da fala, na área dos cuidados do dia a dia, tem diferença. E daí, que mais que estão nos mostrando? Que ele tem, essa criança, que a gente precisa ir atrás de intervenções, que ela tem um padrão de desenvolvimento, e com esse padrão de desenvolvimento, ela tem prejuízo no seu cognitivo, na sua memória, no seu processo de atenção. Sabe aquela criança que brinca de forma diferente? Então, ela pega um carrinho, em vez de ela brincar com o carrinho, ela pega, vira e fica brincando nas rodinhas. Ela pega um copo, em vez de ela tomar água, ela joga aquele copo. Por quê? Por que ela faz isso? Por que ela joga tudo no chão, professora? Porque ela não sabe o que fazer. Então, com isso, ela tem um prejuízo cognitivo. Prejuízo no seu processo de atenção, prejuízo no seu processo de memória, prejuízo na sua organização de pensamento. Por que eu preciso de organização de pensamento? Por quê? Para ir ao banheiro, não tem que pensar? Peraí, eu vou ao banheiro, fica à direita da minha casa, eu tenho que chegar lá, eu tenho que descer a minha bermuda, eu tenho que descer minha calcinha e sentar num vaso sanitário.
Isso tudo são informações. E a gente percebe que a nossa criança, ela não tem esses mecanismos de enfrentamento. Então, a nossa criança também, olha lá no 3, possui um prejuízo cognitivo, muitas vezes graves. E com isso, como é que a linguagem vai chegar? Como que a fala vai se desenvolver? Como que ele vai melhorar na sua capacidade de comportamentos que às vezes estão alterados? Então, esse prejuízo cognitivo, essa falta de enfrentamento, de saber o que fazer, muitas vezes ela tem fala prejudicada, comportamentos prejudicados, até de autoagressão e de heteroagressão. E para isso, todas essas crianças, dentro desses 3 aspectos, precisam de profissionais que saibam. Então, às vezes, só aquela professora tem, mas tem municípios que nós temos terapeutas ocupacionais, que nós temos fonoaudiólogos, que nós temos fisioterapeutas, que nós temos neuropsicopedagogos, mas todos psicopedagogos, pedagogos, todos eles precisam de especializar-se. Foi-se o tempo que um profissional ele tinha o curso de pedagogia, até o médico pediatra, ele precisa de especialização. Como que ele vai atender, que ele vai levantar hipótese um pediatra, se ele não sabe sobre esses prejuízos que essa criança tem? Então, tudo isso, para que eu possa atender terapeuticamente, para que eu possa fazer intervenções, eu preciso saber tudo isso. Em busca da intervenção. Nós vemos pais correrem. Às vezes eu vejo pais perguntarem, professora, qual é o melhor caminho? Os que chegam a conversar comigo, qual é o melhor caminho? A senhora pode me orientar? Não sou eu. Todos os profissionais que têm conhecimento, os pais estão em busca de qual é o melhor. Todo mundo quer tomar o melhor remédio. Todo mundo quer buscar a melhor intervenção. Todo mundo quer buscar evidências científicas para fazer o melhor para o seu filho. Então, os pais, quando optam por qualquer tipo de intervenção, precisam ter em mente, olha o que eu escrevi ali, que até hoje não há boas evidências que um tratamento específico seja capaz de curar o autismo. Ok, não tem cura. Até agora. Pode ser que daqui a uns anos a gente tenha. Pode ser que eu volte para a próxima live. Descobriram, a ciência descobriu qual é o tratamento mais eficaz. Existem alguns tratamentos que estão na linha de frente. Mas todo profissional, o que está na linha de frente, mas todo profissional precisa desse conhecimento e os pais precisam saber. Mas nós podemos não curar o autismo, mas nós podemos diminuir os sintomas. Não é porque ele isso que eu quero deixar bem claro, não é porque ele é uma criança muito inteligente que ele não vai precisar de tratamento. Todos precisam, todos em níveis diferentes. Aquele que precisa de apoio até substancial, que nós vamos chamar de severo, que não se usa mais esse termo, é só para vocês entenderem. Aquele que precisa de pouco apoio, mas precisa de um apoio moderado. E aquele que precisa de pouco, mas precisa. Então, a gente precisa, para diminuir esses sintomas, de buscar. Mas todos os tratamentos, olha o que eu escrevi em azul ali, podem ter um impacto global no desenvolvimento da criança. Quando um pai começa, quando a família entende que essa criança precisa de um terapeuta ocupacional para atender as noções de AVDs e atividades de vida prática, essa criança melhora. Quando ela sabe que precisa de um fonoaudiólogo para entender o quê? Para entender as pistas visuais e linguagem. Prizan é o grande teórico da comunicação. Ele diz: sem pistas visuais, o autista não aprende a falar. Eu preciso saber ver. Caneta, para que ele possa falar.
para que ele possa verbalizar, para que ele possa interagir. Porque a fala, o objetivo não é repetir. Ah, mas ele fala em inglês, ele fala em japonês, mas ele repete. Repetir não é comunicação. Então, os pais estão em busca de intervenção. Um dia o pai chegou para mim e falou, mas professora, meu filho fala 3 línguas. Daí eu esperei ele terminar de falar. Eu falei, mas ele fala a língua materna? Ele conversa com você sobre os brinquedos que ele tem? Não, professora, ele fica muito no computador. Eu falei, mas ele fala. Não, mas ele fala inglês. Então, isso não é comunicação. Então, quantos detalhes. E eu convido vocês, né, a fazer os cursos de pós. Porque esses detalhes são alguns detalhes, mas nós temos milhares de detalhes para que a gente possa trocar figurinhas, né? E o planejamento para um tratamento? Quando nós falamos de um planejamento para um tratamento, nós sabemos que toda criança tem o direito. Quando assim, a lei Berenice Piana, que fala sobre que uma criança precisa que ela tenha o direito a um atendimento integral. O que é um atendimento? Que todos, que ao olhar para essa criança, que estiverem com esta criança, precisa de conhecimento. Isso é um atendimento integral. O médico precisa ser especialista, o fisioterapeuta precisa ser especialista, a fonoaudiólogo precisa. Não adianta ser fonoaudiólogo se ela não souber transitar na fala da pessoa autista. Então, o planejamento do tratamento deve ser estruturado. E o que precisa? Então, vamos lá? Vamos lá, quem tem um papel, uma caneta, quem quiser tirar uma foto, tire uma foto aí. Precisa, então, crianças pequenas. Precisa de uma estimulação precoce. Precisa do quê? De alguém que conheça quem é ela, porque não adianta eu sou boa nisso. Não, mas eu sou boa para crianças típicas. Eu quero ver ser boa para crianças atípicas, aquela criança que é diferente. Então, o que eu preciso? Então, olha bem, as crianças pequenas precisam, têm prioridade nessas intervenções. Olha bem, 5. Quais são as 5 aqui, ó? Vamos lá? Primeiro, terapia da fala. Terapia da fala são como um fonoaudiólogo, como um professor, como um psicopedagogo vai trabalhar. Na terapia da fala, o especialista em fonoaudiologia, com especialização em TEA, ele vai trabalhar de forma bem pontual a terapia da fala. Porque ele vai trabalhar com imagens, com objetos concretos, e essa criança vai automaticamente aprender a falar. Eu estou enchendo a caixa de memória de trabalho. Gente, a memória de trabalho precisa... Como é que eu vou falar se eu não sei? Então, crianças pequenas precisam de terapia da fala. Crianças pequenas precisam de habilidades sociais. Habilidades sociais. Como é que eu me visto para ir dormir? Como eu me visto para fazer uma visita? Como eu me visto para ir à escola? Olha quantas roupas. Habilidades sociais. Habilidades sociais para falar com o outro. Eu preciso ou não preciso? Eu estou falando para vocês. Estou aqui diante de um computador de um lado, estou aqui diante de... vendo que se vocês postam alguma coisa, só que eu não consigo ver todo mundo. Né? Então, eu preciso de habilidades, como transitar nesse mundo que é tão desafiador de habilidades sociais. Um dia, uma criança disse assim para mim, nossa, eu fico muito confuso, porque a senhora vem com óculos todos os dias de forma diferente. A partir daquele momento, quando eu vou conversar com o autista, eu só tenho um óculos que eu só ponho aquele. Retiro isso, retiro isso, retiro isso. Por quê? Porque ele não consegue interpretar. Hoje eu vou com um colar, amanhã com outro. Peraí, como é que fica? São habilidades sociais. Uso de roupa, de interagir com as pessoas, olhar nos olhos, dizer muito obrigado, tchau, até logo, você está bem?
né? Até aquele quando você entra no elevador que você fala assim, vai chover hoje, será? Isso daí são habilidades sociais. Eu não sei o que falar, então eu fico, vai chover, né? Mas tá quente hoje, né? Quanta gente nesse elevador, né? Então a gente tem essas coisas, conversas, porque nós temos habilidades sociais. E a nossa criança Teia tem essa dificuldade. E a modulação do comportamento. Então, olha bem, crianças pequenas devem ter intervenções pela terapia da fala, habilidades sociais. Somos nós, profissionais, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, que não vamos trabalhar. E a modulação do comportamento. Quem é que vai trabalhar? Pessoas especialistas em quê? Na ciência ABA. Mas como trabalhar modulação de comportamento, professora? Quando eu mostro aquilo que é, como deve ser feito. Por exemplo, eu mostro um vídeo de uma criança tomando água e deixando o copo ao lado. Mostro uma vez, duas vezes, até que ela, recebendo a informação, encheu a caixa de memória de trabalho e vai fazer aquilo ali. Então, nós temos modulação de comportamento por vídeo e também temos a modulação de comportamento por imitação. Eu faço com uma criança típica e ele vai imitar. Mas isso é um passe de mágica, eu já faço e a criança repete como uma criança típica? Não, você vai fazer hoje, vai fazer amanhã, vai fazer depois. E você tem que ensinar isso para quem? Para os pais. Isso é o suporte familiar. Ah, mas professora, eu só sou professora. Mas lembraram daquela cidadezinha que tem só o professor e só tem a família? De quem é que vai orientar essa família? Então, aquela professora, vou fazer o segundo convite para essa professora lá daquela cidadezinha que só tem ela, para fazer os cursos, porque as famílias dependem de nós. E nós, como profissionais. Ah, professora, mas eu só sou professora. Quem é professora precisa conhecer todo tipo de transtorno do neurodesenvolvimento. E, se necessário, terapia medicamentosa. E tem vezes que, às vezes, eu vejo famílias, ou até professora, se seu filho tomar um medicamento, ele vai melhorar. Gente, parado aí. Quem vai trabalhar com terapia medicamentosa é um médico. Nós nem podemos entrar nessa praia, porque essa praia não é nossa. Terapia, a gente vai conhecer, vocês vão conhecer a terapia medicamentosa, assim, nos cursos de TEA. Vão conhecer. Nós temos na disciplina, inclusive, nós temos professores especialistas que vão trabalhar com a terapia medicamentosa. Inclusive, eu trabalho na terapia, porque eu vou mostrar, não vou receitar, eu não receito medicamento. E nem vou dizer para o pai, olha, se tomasse um remédio, ele melhoraria. Ele vai melhorar, sabe com o quê? Com essa intervenção estruturada. Ele vai melhorar. Sim, nós temos que acreditar. Então, ele precisa de terapia da fala, precisa de um professor, de um profissional. E se não tem o fonoaudiólogo, quem vai trabalhar a terapia da fala? Nós não vamos trabalhar com a expressão de sons nem nada, mas nós vamos mostrar, através de imagens, um passo a passo, para que ele possa se identificar com a imagem e, através dessas imagens, ele ter argumentos para uma fala. Ok? Então, quantos detalhes. Que mais? E agora falamos da criança. E agora os nossos adolescentes? Porque nós sabemos que muitas vezes essa criança nasceu Teia, mas ninguém viu quem ela era boazinha, ela não incomodava. Às vezes eu vejo crianças que os pais levam, os médicos fecham o diagnóstico, a escola diz, não é. Por quê? Ele é inteligente. Não, tudo bem, ele é inteligente. Mas ele não tem habilidades sociais, ele tem um comportamento diferente. No seu desenvolvimento, ele tem atrasos no seu desenvolvimento motor, atrasos no seu desenvolvimento na fala. Mas ele tem uma memória prodigiosa. Então, acabam esquecendo dessa criança. E hoje está acontecendo muito nos dias de hoje. Vocês podem me dizer isso
claramente. Então, já com adolescentes, os alvos seriam, o que nós vamos trabalhar? Então, o tratamento do adolescente. Anotem aí, com a criança você já anotou. Vamos lá? Quem não anotou, pode, vou voltar ao slide. Tire uma foto. Aqui está, é aqui que você vai trabalhar. Só que, lembrando que aqui é só um flash que precisa de um curso. E aqui, para os adolescentes, os grupos, nós vamos trabalhar grupos de habilidades sociais. Quer dizer, a criança, ela não sabe quantas vezes eu vejo crianças adolescentes sendo discriminadas dentro da escola porque ela não tem essa interação que tem as outras crianças. Um dia desse, o meu neto ligou para mim e disse assim: vovó, eu estou sofrendo com o meu autismo. Mas por quê? Porque ele estava sendo discriminado. Por quê? Porque ele não tem todas as habilidades sociais. Ele está se desenvolvendo. Habilidades sociais de um adolescente. Sabe aquele sarcasmo que o adolescente tem? Né? Que não estou dizendo que é o correto, mas que entre eles usam, eles não sabem fazer essa interpretação. Ah, fulano, olha o jeito que ele está hoje. Quer dizer, ele não entende, ele vai ao pé da letra. Existe essa informação ao pé da letra? Então, assim, ele não tem. Então, ele é discriminado, então ele sofre com isso. Nós estamos vendo adolescentes, adeias, passando por extremos sofrimentos. Por quê? Não foi diagnosticado quando criança, chega na adolescência, começa a ter dificuldade nas suas habilidades sociais, no trato com o outro, na sua vestimenta, no seu cabelo, no jeito de andar, no jeito de falar. Então, ele precisa de alguém que trabalhe com as suas habilidades sociais. Precisa também, este adolescente, de alguém que trabalha a terapia ocupacional. Um terapeuta ocupacional precisa também de ter conhecimento sobre essa criança TEA, porque ao trabalhar atividades de vida diária, ao trabalhar com toda a sua função de higiene, a sua função de roupas, de estar trabalhando em diversos lugares que o terapeuta ocupacional faz, ele não sabe. Então, nós não vamos ter uma linguagem de criança para falar com este adolescente, mas nós vamos trabalhar de uma forma terapêutica, fazendo um planejamento, onde o terapeuta ocupacional vai ocupar o seu espaço nesse atendimento. Que mais? E no conhecimento da sexualidade. Não é como as outras crianças. A criança, quando ela vê algo diferente, ela pergunta, ela investiga. Isso é uma criança típica. A nossa criança, acontece aqueles impulsos. Peraí, o que aconteceu comigo? Uma ejaculação precoce aconteceu comigo? Uma alteração no meu organismo? E daí? Essa criança não sabe o que fazer. Porque é um metabolismo do seu corpo que ela não sabe como definir. Então, o profissional que for trabalhar com adolescentes precisa conhecer um pouco da sexualidade desta criança. Não que ele não tenha, ele tem, mas só que ele não sabe interpretar o que está acontecendo. Numa criança típica, ela vai lá, ela vai ver uma figura que é assim, que dá como é que eu vou dizer, uma sensação diferente nele, mas ele mostra para os amigos, mas ele mostra escondido. A nossa criança, não. Estou com um adolescente que ele diz assim, e ele diz para a irmã dele assim, você e seu namorado já transaram? Na frente de todo mundo. Não tem esse mecanismo de enfrentamento. Então, quer dizer, foi conversado com ele sobre a sexualidade, mas ninguém informou. Olha, determinadas coisas se conversa com a pessoa pessoalmente, não num grupo como todo. Então, conhecimento sobre a sexualidade. Que mais? Ao tratar um adolescente, eu preciso, que mais? Diminuir o quê? Os comportamentos que
interfere no aprendizado do seu cotidiano. Diminuir aqueles comportamentos. Ele sai, a professora está explicando, ele sai da sala. A professora está falando alguma coisa, ele está mexendo nas suas coisas que ele gosta. Então, ele tem comportamentos desafiadores. Ele não sabe, porque neste caso, é o adolescente que não foi atendido quando criança. E no quarto do tratamento, precisa também de ajudar as famílias a lidarem com o autismo. Por isso, eu convido as assistentes sociais a fazerem o nosso curso de ideia. Eu convido as nossas fisioterapeutas, as nossas fonoaudiólogas, as nossas terapeutas ocupacionais, todas. Vamos somar para ter conhecimento. Como eu fico feliz quando eu vou conversar com profissionais que têm bastante conhecimento. Eu só estou somando. Eu estou acrescentando um pouco mais. E os cursos de especialização vão mostrar para vocês essa importância. Nós estamos falando de tratamento. Vejam quantos precisam de conhecimento. E agora, falando no diagnóstico, falando em tudo isso que nós já estamos abordando, a importância para que a gente não tenha adultos sem diagnósticos, adolescentes sem diagnósticos, pessoas sem diagnósticos, nós temos que dar muita importância ao diagnóstico precoce. Nós é que damos um laudo? Não. Nós não damos laudo. Mas nós, o que nós fazemos? O que nós fazemos? Nós levantamos hipóteses. Olha, essa criança tem os marcos do desenvolvimento, seu andar é diferente, o seu falar não aconteceu, as suas interações sociais não aconteceram, as suas habilidades sociais não se desenvolveram, e, para tanto, esta criança tem o direito a um diagnóstico precoce. Isso é atendimento integral. Para que essa criança possa ser encaminhada para a área da saúde, para que a área da saúde dê um diagnóstico precoce. Quanto mais cedo nós investimos nesta criança, mais cedo essa criança poderá ser um adulto, um adolescente, um idoso. Nós vamos transformar ele numa pessoa típica, mas ele vai entender tudo o que está acontecendo com ele. Entender o que está acontecendo, questões internas. Quando nós fazemos um diagnóstico precoce, quando essa criança teve profissionais que viram nos marcos do desenvolvimento as suas dificuldades, com isso nós melhoramos o desenvolvimento social e comunicativo dessa criança. Nós atendemos o aprendizado desta criança. E como eu respeito as mães. Quando elas vêm conversar comigo, eu tenho profundo respeito. Quem me conhece sabe bem disso. Por que eu tenho profundo respeito? Porque essas mães, elas não estão querendo ser mais ou menos, não é isso. Elas estão em busca de melhor autonomia e independência para os seus filhos. Para que seus filhos, ao chegar na fase adulta, na adolescência, não sejam discriminados. Por isso eu tiro o meu chapéu para as mamães que estão aqui. Então, o diagnóstico precoce. Nós vamos, com o diagnóstico precoce, nós vamos melhorar o desenvolvimento social e comunicativo. Nós vamos dar pistas para essa criança do que fazer diante de uma festa, diante de uma visita na casa de uma pessoa desconhecida, de uma ida ao dentista. Tudo isso, ela precisa de pistas antecipatórias. Nós vamos melhorar o seu aprendizado, nós vamos solucionar os problemas dessa criança, mas eu só posso solucionar problema, seja em qual lugar eu estiver, na área terapêutica, na área educacional, se eu conheço a criança, se eu tenho conhecimento sobre essa criança. E com isso, no diagnóstico precoce, nós vamos diminuir os comportamentos que interferem no aprendizado. Ele não senta, ele só corre na escola, ele não presta atenção.
Ele só fica deitado no chão. Quantas vezes eu já vi esses detalhes? Claro que trabalhar com autismo não é um passe de mágica. Eu pego minha varinha de condão, zupti, faço alguma coisa e acontece. Não, vou fazer hoje, fazer amanhã, fazer depois de amanhã. A resiliência tem que estar presente neste profissional. E com isso, agora, a seguir, vamos... Olha como é que eu estou ficando sabida, né? Como dizia a minha avó. Nós vamos apresentar algumas abordagens educacionais, terapêuticas necessárias para a melhora do desenvolvimento dessa criança. Então, vocês viram como é importante nesse mundo da terapia, nesse mundo educacional, que todos os profissionais têm o seu papel. Mas aquela professora daquele município, que só tem ela e a família, ela tem que investir bastante no seu conhecimento. Então, vamos lá? A importância do diagnóstico precoce, né? Que eu falei já para vocês, porque nós vamos melhorar a vida dessa criança. A criança que foi atendida desde bebê, gente, logicamente vai ter 1000, de 0 a 1000, ela terá 1000 possibilidades de melhorar. Então, quais são? Como é que a gente pode, nós, eu e vocês, podemos fazer? Eu como professora. Agora vamos falar de professor para professor. Quais são as pistas? Nós temos o MChat. O MChat é um documento que o Ministério da Saúde nos enviou para todos os postos de saúde e também enviou para as escolas. Que são assim, não é que nós vamos dar diagnóstico, é uma pista, é um manual que dá pistas. Olha, vamos investigar essa criança, porque ela tem algumas coisas que são diferentes, que nós vamos ver no MChat. Nós vamos ver uma escala de avaliação, que é o CARS. Também podemos fazer. E também vamos ver um protocolo de observação para o diagnóstico do TEA, que também podemos fazer, que é o ADOS-2. Então, isso são ferramentas que eu, trabalhando com bebês, trabalhando com crianças de 0 a 6 anos, posso fazer. E com isso, quantos detalhes para vocês aprenderem isso. Por isso, eu convido vocês. E também, o que mais nós podemos fazer? O que mais nós podemos fazer? Olha bem, o tratamento, a intervenção para melhorar o desenvolvimento social e comunicativo. Toda criança autista, que faz parte do transtorno do espectro autismo, o termo exato é transtorno do espectro autismo, todas elas precisam de pistas visuais, ok? Ela não funciona se não tiver pistas visuais. Um dia uma dentista me ligou e disse, professor, o que eu faço? Falei, faça pistas visuais. Desde a porta do seu consultório, do que tem no seu consultório, da secretária, do teu telefone, da cadeira, de tudo. Por quê? As pistas, elas são ferramentas para encher a minha caixa de memória de trabalho. Vocês vão, em todas as lives, eu falei um dia para a Mara, se eu ficar repetindo muito, você me avisa. Mas funções executivas, a parte da memória de trabalho, eu vou falar todas as vezes. Por quê? Porque se não encher a caixa de memória de trabalho, como que ela pode falar? Como que ela pode interagir? Então, o PECS, que em inglês está escrito ali, tá? É um exemplo de como uma criança pode exercer um papel ativo, utilizando velcros, adesivos, para indicar o início, alterações ou final de uma atividade. Então, olha bem ali. Olha bem uma PECS que aquela professora fez. Ela fez as figuras e ela colocava a imagem e o objeto. Então, a criança teria que colocar. Lá, outra aqui, eu quero. A criança vai apontar. Eu quero o quê? Eu quero um livro, eu quero sair, eu quero fazer, eu quero o que eu quero. Isso tudo é para dar início ao quê? A uma fala. Tem pais que falam assim para mim, mas professora, se eu usar o PECS, meu filho não vai falar. Eu falei, não, ele precisa de memória de trabalho. E quando nós trabalhamos com as imagens através do PECS, esse sistema, nós estamos dando informações e esse cérebro, de repente, começa a falar. Eu lembro muito bem de uma mãe de uma criança autista que tinha
paralisia cerebral, né? E essa mãe foi fazer um curso comigo, lá em Curitiba, na minha capital do meu estado do Paraná, sou do Paraná. E ela foi. Como eu fiquei feliz, até hoje eu lembro que ela dizia assim, Maria, mas ele não vai falar se eu trabalhar com isso. Eu falei, vamos, ele vai falar. E era o objeto e a figura, o objeto e a figura, o objeto e a figura. Na volta já do caminho de Curitiba para a minha cidade, Londrina, ele já começou a apontar. Quando aponta, é porque já sabe. Ele não tem só a fala, a expressão auditiva, ele não tem a expressão, mas ele já começou a apontar. Apontando já é um caminho da fala. Então, este é uma intervenção para melhorar o seu desenvolvimento social e comunicativo. Também foi outro sistema de instrução com base visual, é o programa do Tite. Foi o primeiro que eu fiz o PECS, fiz esse daí. Mas por que eu fiz? Porque eu estava vendo que se eu não tivesse esses instrumentos, como que a pessoa que estava sob minha responsabilidade, ela iria se comunicar. A comunicação, a interação social precisa de um elemento chamado imagem, de um elemento chamado visão. Senão, ela não consegue entender. Então, outro sistema de instrução com base visual é o Programa Educacional TICH, que foi muito utilizado, tem sido utilizado ainda, e que a gente precisa conhecer melhor este instrumento. Por isso eu faço convite. Já é o quarto ou quinto convite que eu estou fazendo no dia de hoje. Então, vamos lá. Espero vocês lá. É um programa altamente estruturado que combina diferentes materiais visuais para aperfeiçoar a linguagem. Então, claro, existem técnicas, existem metodologias próprias dentro desse atendimento, mas que eu vou melhorar não só a fala, não só o aprendizado, mas principalmente também o comportamento alterado. Tudo isso é tratamento. E também nós temos o ABA. Então, esse é o terceiro, PECS, TICH e ABA. O ABA tornou-se hoje, nesse presente século, a ferramenta mais indicada pelos especialistas. Por quê? O termo ABA é a abreviação de um termo em inglês, tá ali, ó, tá? É a abreviação desse termo. É conhecida também como análise do comportamento aplicado. É conhecida também como a ciência do comportamento. O ABA vai trabalhar com reforços positivos. Reforços positivos. O que significa? Fez algo certo? Meus parabéns. O reforço positivo é a ferramenta mais importante para que eu possa aprender algo. Eu sou a pessoa que mais fico feliz, quando eu vejo, pelo menos, ele olhando, apontando. Meus parabéns, toca aqui. Por quê? Porque o ABA, ela, logicamente, é uma ciência do comportamento, não é só assim, toma lá e dá cá, mas nós vamos aprender que essa terapia ABA é o ensino intensivo de habilidades que essa criança precisa. Por isso, em tudo isso, eu quero dizer para vocês, quando nós falamos de um planejamento estruturado, nós temos que pensar quais as necessidades que essa criança tem. Às vezes eu vejo profissionais falarem assim, professora, o PEI, faz um PEI para mim. Eu falo, então traz a criança. Quais as necessidades? Eu só posso fazer um PEI se eu sei que necessidade essa criança tem. Então, o ABA, ele trabalha em cima de um planejamento educacional individualizado. Todo mundo sabe disso, que em qualquer terapia eu preciso saber o que essa criança precisa. Pai e mãe que está me ouvindo, o seu filho tem um plano educacional individualizado? Você sabe qual a necessidade? Você sabe o que você vai fazer em casa também? Porque o plano educacional individualizado, nós vamos atender a necessidade da criança
vai fazer o professor, vai fazer, se existir um professor de apoio, vai ser esse. Se tiver um professor de AE, vai fazer. E se a família tem que fazer. Todos têm que conhecer e têm que transitar nisso daí. É uma ferramenta modeladora de comportamento. Que mais? E agora o terapeuta ocupacional? Falamos tanto da terapia ocupacional. Hoje, cada vez mais, está sendo valorizada uma profissão que durante meus 40 anos, trabalhando com pessoas com deficiência e transtornos, eu vejo nesses últimos 10 anos uma valorização que deveria sempre existir para os terapeutas ocupacionais. Eu tiro o meu chapéu. Eu tenho terapeutas, lembra que eu falei, eu sempre falo, se eu sou casada com todos os profissionais, e eu tenho também de casamento uma terapeuta ocupacional, porque quando eu não sei, vou buscar nela a informação. Ela vai fazer, está voltada à prevenção e tratamento em indivíduos que apresentam, TEAs que apresentam alterações cognitivas. O que são alterações cognitivas? O processo de atenção, não sabe nem apontar. Aquela criança que não tem uma memória. As questões afetivas ele vai trabalhar, as questões perceptivas ele vai trabalhar, psicomotoras. Tudo isso que uma criança TEA precisa. E o objetivo do terapeuta ocupacional é ajudar o indivíduo com transtorno de espectro autista a se tornar independente. Por isso, precisamos ou não precisamos de profissionais nesse país, como um todo, fora do país, nesse mundo, que conheçam o espectro autista. Então, eu creio que o Grupo Rema, através dos cursos de pós, e às vezes eu conversando, transitando, e cada vez mais eu me empolgo, sabe, Mara? Eu me emociono, em cada live eu me emociono. Todo mundo fala assim, você fica nervosa, professora? O David sabe quanto eu fico nervosa. Eu fico nervosa, aí eu vou, eu falo. Mas por que eu fico nervosa? Porque a minha responsabilidade é motivar cada vez mais pessoas a fazer os nossos cursos de pós. Por quê? Porque quantas crianças que cada um vai poder auxiliar? Aquela professora sozinha, lá naquele município, que só tem ela e a família depende dela. Então, esse profissional eu quero lá, no primeiro dia de aula, espero vocês aí. Quantos detalhes, tá? E com isso, nós poderemos falar um monte de coisas, né, Mara? Mas terminamos aqui. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!